Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus 12 apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. E também disse: fazei isto para celebrar a minha memória. Eis o mistério da fé. Nós vamos fazer uma parada agora na nossa missa, a fim de percebermos realmente tudo aquilo que está acontecendo aqui sobre esse altar. Padre Léo, você disse: isso é mistério da fé. O que é esse mistério da nossa fé? Veja bem, Claudionor, como é que nós podemos acreditar que esse pedaço de pão, que tem gosto de pão, não é mais pão. Agora é corpo de Jesus Cristo vivo. Que esse vinho não é mais vinho. Que agora, porque nós pedimos pelo poder do Espírito Santo, ele se torna sangue de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Quando nós falamos mistério, nós não queremos dizer uma coisa que nós não conseguimos compreender. Não é porque é secreto, escondido, que é mistério. Mistério significa que o significado destas duas espécies está muito além daquilo que nós podemos compreender ou mesmo explicar. Mistério no sentido de que é um reflexo do grande mistério que é o amor de Deus, e do grande mistério que é o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo na sua entrega. Mistério também porque é um absurdo. Quando Jesus disse que o corpo dele ia ser comida, que o sangue dele ia ser bebida, muitos o deixaram. Eles foram incapazes de compreender como era possível uma pessoa dar o seu corpo e o seu sangue como comida e como bebida. E digo mais, Claudionor, na quinta-feira santa, quando Jesus celebrava a última ceia e a primeira missa, eu tenho a impressão que os apóstolos também não entenderam este mistério. Eles foram entendê-lo na sexta-feira, quando Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue para a salvação da humanidade. Eles foram percebendo quando, batizados pelo poder do Espírito Santo, a igreja primitiva começa a reunir-se no domingo. A palavra domingo vem do latim dies domenica, dia do Senhor, dominus, do dono. No dia em que Jesus ressuscitou, a igreja primitiva começa então a reviver aquele gesto de Jesus. Portanto, esse mistério não pode nunca e nunca poderá
ser compreendido simplesmente à luz da fé. Ele precisa ser experimentado. E aí é que eu gostaria que você explicasse a todos nós, que você explicasse exatamente isso de uma forma clara, porque a gente ouve explicações teológicas, né? Mas nós queremos sentir esse amor de Deus por nós, através dessa doação, de uma forma que a gente entenda perfeitamente, né? Por que que nós devemos participar da Eucaristia? Por quê? Veja bem, Jesus veio para revelar-nos o amor de Deus. Diz o Evangelho de São João, capítulo 13, que tendo Jesus amado aqueles que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os ao extremo. Amou-os o tanto que o coração de Deus podia amar. E querendo Jesus permanecer eternamente conosco, e é isso que ele diz na introdução da noite pascal: eu desejei ardentemente comer esta ceia com vocês. Querendo, portanto, Jesus ficar eternamente conosco, eu diria que Jesus inventou esse jeito tão simples. No pão está todos os alimentos representados no pão. É o alimento mais necessário à nossa vida. O pão relembra também o maná caído do céu. O vinho não é mais vinho, sangue. Sangue de Jesus Cristo, sangue da nova e da eterna aliança. Aliança que aconteceu no corpo dele, no sangue dele derramado. Tendo, portanto, Deus amado o mundo em Jesus, e tendo Jesus amado as pessoas, Ele quis ficar eternamente conosco de uma forma viva, de uma forma eficaz. Quando eu consagrava, eu não disse: isto é como se fosse o meu corpo, ou isto é como se fosse o meu sangue, não. Eu disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Portanto, este pão e este vinho agora são corpo e sangue de Jesus. É a eficácia do poder de Jesus Cristo me amando, estando me amando aqui de forma muito concreta, vindo ao meu encontro. E diria um aspecto bonito que muitos de nós esquecemos: daqui a pouco nós vamos comungar esse pão e esse vinho, corpo e sangue de Jesus. Mas o mistério da Eucaristia está numa coisa muito mais bela. Quando você vem e comunga, ao mesmo tempo, Jesus está comungando você. Jesus está comungando você, Jesus está me comungando. É mais ou menos como a história de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas não sabia que Jesus queria vê-lo. O mesmo acontece aqui na Eucaristia. Nós vamos ao encontro do corpo e sangue de Jesus para comungá-lo. E ao mesmo tempo, Ele vem ao nosso encontro e nos comunga. Ele se entrega a nós em duas coisas tão simples. Porque Deus é simples. Porque o amor de Deus é simples. Se entrega a nós cotidianamente. Porque o amor de Deus é sem cessar por nós. Porque Deus nos ama com o coração terno, paterno, fraterno e eterno. E em Jesus Cristo, tudo isso se torna síntese quando Ele entrega o seu corpo e o seu sangue, todo o seu ser. E quando, pelo poder do Espírito Santo, Ele permite que isto continue acontecendo. Agora, Cláudio Honor, e cada um de vocês que participam conosco através do programa dessa Eucaristia, não adianta milagres, existem muitos, e o programa já passou alguns deles, para falar da importância da Eucaristia. Não adianta explicação teológicas a respeito do corpo e sangue de Jesus. É preciso fazer uma experiência. É preciso que hoje, você, que vai também participar da Eucaristia,
aí na sua comunidade. Que quando o padre, lá da sua comunidade, levantar o corpo e o sangue de Jesus, você tenha certeza de que está na presença de Jesus. Você se coloque nessa presença e permita que Jesus Cristo vivo no seu corpo e no seu sangue venha ao encontro do mais íntimo da sua vida. Claudionor, os católicos não duvidam da consagração. Eles acreditam na consagração. Ninguém duvida que este pão agora é corpo do Senhor, que este vinho agora é sangue do Senhor. Mas infelizmente é uma fé muito racional. É uma fé, eu diria, intelectual. E essa fé causa medo. Porque aí nós distanciamos do corpo e do sangue do Senhor, temos medo de chegar perto, temos um respeito elevado demais, mas não nos abrimos para uma experiência de amor. Da mesma forma que quando Jesus histórico passou pelo mundo, nem todos aqueles que viram, que conversaram, que tocaram, foram curados. Isso continua acontecendo hoje. Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Eu acho que essa é a pergunta que acho que cada um de nós quer fazer para você agora, diante do corpo e do sangue de Jesus. Tomando o corpo e o sangue de Jesus, vai acontecer alguma coisa comigo? Alguma coisa pode acontecer na minha vida? Eu posso ser curado, eu posso ser transformado, meus problemas podem ser resolvidos. O que adianta eu sair agora da minha casa, as pessoas que estão nos assistindo agora, sair de casa e participar da missa? O que adianta ela comungar? Refresca alguma coisa? Comungar é entrar em comunhão profunda com um Deus que me ama. Eu dizia, da mesma forma que há 2000 anos atrás, quando Jesus passava pelo mundo, a maioria da multidão não foi tocada, isso continua acontecendo hoje. As pessoas vão à missa, assistem à missa de uma forma muito passiva. As pessoas não percebem o apelo de Deus na Eucaristia para que eu abra o meu coração e a minha vida, para que aconteça comunhão e vida de Deus na minha vida. E porque nós não participamos bem da Eucaristia, já dizia São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, olha, vocês vivem mal a Eucaristia, por isso que entre vocês há tanta gente doente, há tanta gente fraca e há tanta gente que morre. Eu fico tão triste, Claudionor, como padre, quando eu fico sabendo que nesse momento, pelo Brasil inteiro, nesse dia, ontem, hoje, milhares e milhares de pessoas foram até a igreja, da sua comunidade, receberam o corpo do Senhor e voltaram os mesmos para casa. Sinal que ficaram nessa fé só racional, sinal de que não se colocaram diante da Eucaristia como de fato estando diante da presença de um Deus que me ama, que se entrega para mim em Jesus Cristo. Eu tenho celebrado missas lindas, onde tenho percebido imensas, infinitas curas acontecendo, curas físicas, curas psíquicas, curas espirituais. A Eucaristia é o sacramento da cura. Todos os sacramentos são sacramentos de cura, porque são sacramentos de encontro com o Senhor, e quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós o tocamos, nós temos a vida mudada. Mas a Eucaristia é o sacramento por excelência. Eu diria, é o sacramento do sacramento. É o sacramento da presença substancial de Jesus. Jesus está presente através da sua palavra, através do ministro, mas muito mais do que isso, através do seu corpo e do seu sangue. É o mesmo Jesus Cristo vivo. E esse Jesus Cristo, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele nos transforma. Eu, quando dou a comunhão,
Eu nunca digo simplesmente o corpo de Cristo. Eu sempre procuro dizer uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. Jesus vivo, Jesus que te ama. E eu me lembro em Florianópolis, muitos anos atrás, eu fui dar a comunhão e olhei para uma senhora que eu não conhecia e disse: este é Jesus Cristo vivo, que te ama e que te cura. E essa senhora tinha câncer, esposa de um médico, esposo ao lado. Ela não comungou na hora. Fechou a mão, colocou a mão no coração e voltou para o banco. E lá ela olhou para Jesus. Olhou para Jesus e acreditou profundamente nesse mistério de um Deus que se faz tão pequeno, de um Deus que assume o formato, o tamanho, a humildade, a simplicidade de um pão, por amor e para me amar. E essa mulher chegou em casa e disse ao marido que achava que tinha sido curada. E o marido, médico, cético, não acreditou. Fizeram inúmeros exames e nunca mais o câncer apareceu. Ela teve um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo na Eucaristia. Infelizmente, a maioria dos católicos vão à missa por medo de pecar, para um desencargo, uma desobriga de consciência. Costume ir à missa, não tem aonde ir, vamos à missa, mas não tomam consciência de que estão na presença real de Jesus Cristo, que estão tendo um encontro vivo com um Deus que nos ama, que nos cura, que nos liberta. A Eucaristia é o sacramento da cura por excelência. Eu me lembro que logo que fiquei padre, estava ajudando na paróquia em Itajubá, então tinha um grupo de oração, e eles me pediram que fosse celebrar uma missa, então nós convidamos as pessoas, na igreja de São Benedito, uma igreja cheia, grande, 3 horas da tarde. Aquela igreja não cabia mais nenhuma pessoa, lotada, repleta. Quantas e quantas curas, quantas e quantas bênçãos, quantas conversões. Eu sou padre há pouco tempo. Quantas pessoas já chegaram para mim depois daquela missa e disseram: padre, eu acho que eu nunca tive tão perto de Deus como hoje. Padre, como aquela missa mudou a minha vida. Por causa do padre? Não. Porque teve um encontro pessoal com Jesus Cristo no seu corpo e no seu sangue. Mas você tocou num assunto agora que pega no pé da gente. Eu acho que no seu pé também, né? Você falou por causa do padre. Não, por causa de Jesus. Mas e aquele padre chato? Desculpe. Às vezes a gente fica até constrangido de falar, mas às vezes a gente entra na missa e vê um padre celebrar, inclusive a celebração eucarística, com tanta pressa ou com tanta displicência, que a impressão que se tem é que ele não acredita que Jesus está presente na Eucaristia. Será que também é válida essa Eucaristia? Será que também nessa Eucaristia Jesus cura, Jesus transforma? Não tenha dúvida. Não é o padre que cura, nenhum padre tem esse poder. A cura é um dom de Deus, um dom gratuito e eu diria naturalíssimo de Deus. Agora nós padres, como instrumentos, nós precisamos estar cada vez mais abertos ao amor de Deus para ajudar as pessoas. Você me faz lembrar uma história. Eu li essa história na introdução de um curso que o Frei Joãozinho, Frater João Carlos, dá de liturgia. 2 irmãos, um queria ser padre, o outro queria ser um ator de teatro. Um foi para o seminário estudar, o outro foi para escolas de artes cênicas estudar. 20 anos depois se encontraram. Um já era padre, o outro um ator. E um então convidou o outro: olha, você vai lá me ver atuando, e você também. No sábado, o irmão padre vai visitar o seu irmão ator.
E ele entrou no teatro e ficou deslumbrado, aquela coisa bela, poltronas belíssimas, confortáveis, um serviço de som perfeito. Logo no início, uma senhora leu um fichário, o que ia acontecer, qual era o autor da peça. Cada um recebeu um folheto explicativo, um cenário perfeito, lindo. E quando o irmão entrou em cena, o povo aplaudiu, o povo vibrou. E durante a peça aplaudiram várias vezes. E quando terminou a apresentação, o irmão padre vai cumprimentar o irmão ator. E teve que fazer uma fila, muita gente. No dia seguinte, o irmão ator foi visitar o irmão padre na sua igreja. Entrou na igreja, o som já não funcionava muito bem. Um coral cantando umas músicas que ninguém sabia o que era. Uma pessoa leu malemar, como diz o mineiro, os comentários. E o padre então celebrou a sua missa. Quando terminou, o irmão ator foi cumprimentar o irmão padre na sacristia e só tinha ele. Então o irmão padre disse: olha, mano, você vê como é que o nosso povo perdeu a fé? Estão lá no teatro lotado, aquele povão que pagou 2.000 cruzeiros para ver a peça, aqui de graça, e lá o povo lota, aplaude, essa coisa toda. E aqui você vê, o nosso povo não quer mais nada com Deus, o povo perdeu a fé. E o irmão ator disse: olha, mano, eu acho que o problema não está no povo, o problema está em você. Olha, mano, lá no teatro nós representamos uma mentira como se ela fosse uma verdade. Vocês aqui na igreja, vocês têm a verdade e a apresentam como se fosse uma mentira. E infelizmente, meus irmãos, é isso que acontece com muitos colegas meus sacerdotes, mas também conosco, leigos. Você vai num estádio de futebol, as pessoas vibram com o seu time, as pessoas vibram na apresentação de um artista, de um cantor, de um circo, mas na igreja as pessoas vão para cumprir uma obrigação. E é triste. É triste porque é como se você ir a uma cachoeira maravilhosa, linda, mergulhar lá dentro para tomar banho, mas está vestido uma capa impermeável. É como tomar banho de chuveiro com o guarda-chuva aberto. É não permitir a graça de Deus atingindo. Eu diria até que tem muitos católicos que são como folha de bananeira. Você já viu uma folha de bananeira depois da chuva? Ela está seca. O católico precisa ser uma esponja que entra na água e se embebeda e enche. E é isso que precisa acontecer quando nós vamos à Eucaristia. Muitas vezes nós somos esponjas ao contrário. Ao contrário. Nós pegamos tudo que é mal, tudo que não presta. Tudo que não, os defeitos do padre. Os defeitos do padre, aquilo que é bom a gente não consegue. Mas o que a gente pode fazer, nós leigos? O que nós podemos fazer para melhorar as nossas celebrações, né? Para que os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, e a pessoa que entra na igreja por acaso, perceba essa presença viva de Jesus e que Jesus possa atuar nessa vida da pessoa. O que nós podemos fazer? Eu diria, em primeiro lugar, Claudio Honor e meus queridos irmãos, é fazer uma experiência da Eucaristia na vida. Não se convença porque o Padre Léo está falando ou porque outros padres falam, não. Faça você a sua experiência. Tenha coragem hoje de ir à missa daqui a pouco, hoje à noite, e de se colocar com muita simplicidade diante de Jesus Cristo, no mistério do seu corpo e no mistério do seu sangue. Permita que o amor infinito de Deus, derramado em Jesus Cristo na Eucaristia, atinja todas as áreas da sua vida. Você tem uma doença física? Você tem uma doença psíquica? Uma doença espiritual? Abre-se diante do amor de Deus derramado na Eucaristia. Problema de família, problema do namoro, coloque-se diante da Eucaristia. Se não fizer essa experiência, não se convencerá. Feita essa experiência, descubra com grupos de pessoas
de amigos, o grupo de oração, um jeito novo de ajudar a celebrar a Eucaristia, de ajudar a melhorar o serviço de som na sua comunidade. Você que sabe tocar um instrumento, vai tocar esse instrumento na igreja. Você que vai fazer uma leitura na igreja, na hora da missa, não leia aquilo lá como se fosse um folhetinho qualquer. Aliás, é uma mágoa muito pessoal minha. Você vê, nós católicos celebramos o maior sacramento com um folhetinho na mão, porque não usamos a palavra de Deus na sua eficácia própria. Quando você for fazer uma leitura, leia como você está fazendo agora, revelação do amor de Deus para as outras pessoas. É Deus amando cada um daqueles que estão lá na igreja, através da sua voz, através da sua linguagem, através do seu gesto. Una-se às outras pessoas da comunidade, com música, fazendo encenação bíblica dos evangelhos, ajudando o padre da sua comunidade a realmente fazer com que as pessoas percebam o grande e infinito amor derramado no coração de Deus, na força de Jesus Cristo, no mistério do seu corpo e do seu sangue. Mas, repito, se você não fizer experiência de que aqui está um Deus que te ama, um Deus que infinitamente te ama e quer entrar na sua vida, um Deus que quer fazer morada no seu coração hoje, um Deus que quer mudar a sua história e pode mudar a sua história a partir do momento em que você se abrir a essa experiência eucarística. Se você não fizer isso, a Eucaristia não passará de uma teoria a mais na sua vida, e você vai continuar vivendo essa verdade como se ela fosse uma mentira. Faça hoje, meu irmão, a experiência de Jesus Cristo no poder do seu corpo e do seu sangue. Permita que o corpo e o sangue de Jesus entre no seu corpo e no seu sangue. Tire daí toda doença, todo medo, todo rancor, toda divisão, toda desonestidade. A Eucaristia é o grande sacramento da cura. Logo após a comunhão, senta-se no seu banco, tome consciência de que você acaba de receber Jesus na sua vida e permita que Jesus Cristo vivo, ressuscitado no mistério do seu corpo e do seu sangue, invada todas as áreas da sua vida e transforme a sua vida e faça de você, meu irmão, um homem novo, uma mulher nova, um jovem renovado. Permita que esse amor de Deus, manifestado na Eucaristia, invada toda a sua vida e faça de você um sinal e um canal do amor infinito de Deus. E nós vamos aproveitar e nós vamos rezar então para que todas as pessoas que estão assistindo esse programa, todas as pessoas que estão participando conosco, participem hoje de uma Eucaristia muito bonita, de uma Eucaristia viva, onde realmente a gente sinta a presença desse Deus vivo que nos ama. E essa é uma grande felicidade. Antes de você comungar hoje, preste muita atenção neste gesto. Quando o padre levantar a hóstia, corpo e sangue de Jesus, e dizer para você: felizes. Felizes nós que somos convidados para este encontro com o Senhor. Eis Jesus Cristo vivo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira a doença, que tira o sofrimento, que tira a morte, porque tira o pecado do mundo. E tenha, meu irmão, a coragem de repetir como aquele homem do Evangelho: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo e serei curado.